Carol veio morar em São Carlos para fazer graduação. Conseguiu um emprego em uma rádio educativa com um bom salário. E no final de 2009 transformou seu estilo de vida. Desde que eu larguei meu emprego, na verdade, optei por me organizar coletivamente, aqui no Massa Coletiva. A minha vida mudou completamente, porque eu passei a praticar a economia solidária, não só a discursar sobre a economia solidária. Eu passei a praticar o que é propriedade coletiva. Entendeu? Aqui a gente tem o caixa coletivo, por exemplo, em que as pessoas, na verdade, todas as entradas, todas as receitas que o Massa Coletiva tem, eles caem numa caixa só, numa conta só. E cada indivíduo retira, faz sua retirada conforme a sua necessidade. E não dividido quantitativamente, mas assim, respeitando o bem viver de cada um. Nessa perspectiva, encontramos um grupo com sua trajetória um tanto quanto peculiar. Pessoas que modificaram seu estilo de vida para participar e integrar dos princípios da economia solidária. O Massa Coletiva utiliza como ferramenta básica a economia solidária para viabilizar projetos socioculturais. A gente trabalha comunicação e trabalha cultura. E dessa maneira é coletiva. Então a gente acredita muito em cultura como um processo. Cultura não como um fim, mas como um meio de transformação social, meio de transformação do indivíduo. A economia solidária é um conjunto de atividades de consumo, de produção, de comercialização, de crédito, criada pelos e para os trabalhadores, que envolve empreendimentos, que tem como característica o trabalho associado, ou seja, não existe patrão, não existe empregado. A propriedade coletiva, ou seja, a propriedade não é propriedade privada, não é propriedade pública, é propriedade dos trabalhadores. E a autogestão, ou seja, uma gestão onde há a participação direta dos trabalhadores de forma democrática nas decisões mais importantes da sua empresa. A função do Departamento de Apoio à Economia Solidária é criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de empreendimentos de economia solidária. Dessa forma, ele apoia e assessora iniciativas coletivas que buscam construir uma alternativa de geração de trabalho e renda e de melhoria de qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. A economia solidária não está focada apenas no centro da cidade, já chegou nos bairros da periferia, conforme conta esta professora da Universidade Federal de São Carlos. No caso, as comunidades que nós estamos elegendo são as comunidades de bairros populares, né? De pessoas que, de uma maneira geral, têm sido colocadas fora desse sistema, para fora do sistema capitalista. Atualmente, nós focalizamos o nosso trabalho em 2 bairros aqui em São Carlos e alguns arredores, e que envolve em torno de 6.000 pessoas, né? E a atuação, ela se dá no âmbito de estar levando esse conhecimento produzido na universidade, né, de uma maneira em processos de incubação de empreendimentos econômicos ou empreendimentos coletivos nessas comunidades. A incubação nada mais é do que um processo de aprendizagem que é desenvolvido junto aos grupos que demandam, né, um trabalho da incubadora. A economia solidária, uma outra economia acontece, é o slogan do Movimento Nacional de Economia Solidária. Aqui em São Carlos, além de gestores, encontramos entidades de fomento e empreendimentos dispostos a construir um espaço para discussões e ações. Como em qualquer tipo de política pública, na área de saúde, de assistência social, na área de cultura, em qualquer área, na verdade, é fundamental a gente ter 2 instrumentos. Um é a questão do fundo e a outra é a questão do conselho. O Conselho vai ser o órgão, na verdade, que vai acompanhar a execução das políticas públicas de economia solidária no município, né, e fiscalizar, né, a aplicação dos recursos do fundo e também outros recursos que sejam destinados para a questão da economia solidária no município. A economia solidária é uma alternativa e ela acontece aqui no Massa Coletiva.